Boa noite, meninas, tudo jóia? Vamos continuar hoje, então, falando sobre a molécula de DNA? Então, se você ainda não viu, volta na aula de ontem, que é importante que a gente dá as informações gerais, as características sobre essa molécula tão especial e tão importante para a continuidade da vida, que é a molécula de DNA, o nosso material genético. Tá, joia? Já vimos algumas características dessa molécula. Vamos ver como que é a estrutura, como que é formada uma molécula de DNA. Ela é formada por duas fitas recheadas de nucleotídeo. Na aula de ontem nós falamos que esses nucleotídeos, né, os monômeros dele, ele vai ser sempre formado por um grupo fosfato, um açúcar do tipo pentose, se for DNA vai ser desoxirribose, e uma base nitrogenada, que é o que vai diferenciar um nucleotídeo do outro. Porque o grupo fosfato e o açúcar desoxirribose vai estar sempre no DNA. O que vai variar é a base nitrogenada, que pode ser uma adenina, uma timina, guanina ou citosina. Tá joia? Essa molécula de DNA, imagina então, vamos fazer uma comparação a uma escada. Ali os corrimãos da escada seriam essas fitas de nucleotídeo. E os degraus onde a gente sobe seriam essas bases nitrogenadas. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui em cinza, que seriam os corrimãos, tá? Seriam essas fitas de nucleotídeo. E aqui, ó, elas são ligadas. Aqui as bases nitrogenadas ligadas umas às outras, que seria essas degraus para a gente subir a escada. Então, a molécula de DNA é assim. Essas bases nitrogenadas, elas vão se ligar uma à outra através de um tipo de ligação química que nós chamamos de ponte de hidrogênio. Então, uma base vai se ligar à outra em pontes de hidrogênio. Depois que elas se ligam, essa molécula, essas fitas de DNA, elas vão se contorcer, dando esse aspecto aqui no fim. Então, esse aspecto contorcido. Então, a gente fala que a molécula de DNA, ela é uma dupla hélice, porque essas duas fitas de nucleotídeo torcida sobre um eixo central. Por isso que a gente fala fita dupla hélice. Ok. Bom, eu disse que uma base nitrogenada se liga à outra, através de pontes de hidrogênio. Só que é qualquer base que se liga? Não. Essas bases, lembra que nós vimos na aula de ontem? Tem as bases que são purinas, tá ok? Que é a guanina e a adenina. Lembra da água? Que eu falei para fazer associação? Purina, guanina e adenina. E as pirimídicas, que são as outras, tá? Que é a citosina e a timina. Tá joia? E no RNA uracila. Bom, essas bases nitrogenadas, elas vão ligar entre si. Sempre a guanina só se liga à citosina. E a citosina à guanina. A adenina só se liga à timina. E a timina só se liga à adenina. Tá ok? Olha só que interessante. Então, olha aqui, a gente tem uma molécula de DNA aberta, mostrando aqui em rosa esse círculo seria o grupo fosfato. Aqui em azul, o meu açúcar pentose, se é um DNA é do tipo desoxirribose. E aqui a minha base nitrogenada. Olha aqui a primeira, guanina. Guanina só se liga à citosina, através de bases de pontes de hidrogênio. Repara aqui que guanina se liga à citosina por 3 pontes de hidrogênio. A adenina só se liga à timina por 2 pontes de hidrogênio. E aqui, ó, timina se ligando à adenina com 3 pontes de hidrogênio. O que isso significa? Significa, gente, que ligações com 3 pontes de hidrogênio têm maior interação, são mais fortes que ligações
com 2 pontes de hidrogênio. A quantidade de bases nitrogenadas são iguais. Então, a quantidade que eu tiver de guanina, necessariamente eu vou ter a mesma quantidade de citosina. Quantidade que eu tiver de adenina, eu vou ter a mesma quantidade de timina. Por exemplo, se eu tenho 15% de guanina, eu tenho que ter 15% de citosina. Se eu tenho 20% de adenina, eu tenho que ter 20% de timina. Elas vão ser sempre na mesma quantidade. Tá joia? O que tá essa foto daqui? É para vocês fazerem uma associação. Sempre aquelas associações bestinhas que eu ensino, mas que facilita para memorização. Quando Agnaldo Timóteo, né, esse cara aqui. Então, Agnaldo Timóteo, AT. Então, adenina sempre se liga a timina, macetim. E quem que é essa? Gal Costa. Guanina se liga sempre a citosina, tá? GC, só para lembrar, tá joia? Bom, se esses nucleotídeos, essas moléculas de DNA são longas, extensas moléculas de nucleotídeos ligados entre si, lembra lá da metáfora que eu fiz para vocês associarem com um trem, onde os vagões são esses nucleotídeos, tá? Os monômeros, eles estão ligados entre si para formar as moléculas de DNA. Essa ligação entre esses nucleotídeos nós chamamos de ligação fosfodiéster, que é através de pontes de hidrogênio, que nós vimos também. Como que vai funcionar? Bom, um nucleotídeo, uma hidroxila, o que é hidroxila? Grupo OH. Lá do carbono 3, lembra que a pentose, o açúcar, tem 5 carbonos? Lá no carbono 3 do primeiro nucleotídeo, vai se ligar ao grupo fosfato, a hidroxila, o OH, do carbono 5 da pentose de outro nucleotídeo, através dessa ligação fosfodiéster. Então, repetindo, o grupo hidroxila, OH, que está livre em um dos nucleotídeos. Lá o carbono 3 da pentose, do primeiro nucleotídeo, vai se ligar ao segundo nucleotídeo, no carbono 5 da pentose desse segundo nucleotídeo, através de ligação fosfodiéster. E isso vai acontecendo concomitantemente até formar a cadeia de nucleotídeo. Essas fitas de DNA, a gente fala que elas são antiparalelas, tá, ok? Elas não seguem a mesma orientação, a gente fala que elas estão de ponta cabeça. O que significa? São duas fitas. Uma fita está no sentido 5 linha, 3 linha. O que é isso, 5 linha, 3 linha? Volta na aula passada que eu expliquei, né? É o sentido do carbono 5 da pentose, que a fita é produzida até o carbono 3. A outra fita, ela é antiparalela. O que isso significa? Se essa primeira fita está no sentido 5 linha, 3 linha, a outra fita é antiparalela, vai estar no sentido 3 linha, 5 linha. Até tem essa charge muito conhecida da Mafalda, que ela pergunta, o amigo pergunta, Mafalda, às vezes me pergunta, qual o sentido da vida? E ela responde, é na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. Onde que está o humor, né, o entendimento dessa sátira, dessa tirinha? O sentido da vida, 5 linha, 3 linha. Por quê? Essa formação de novas moléculas, de novas fitas de moléculas de DNA, ocorre sempre no sentido do carbono 5 para o carbono 3 da pentose. Então, dessa forma, eu consigo formar, nesse sentido, 5 linha, 3 linha, consigo formar novas fitas de moléculas de DNA, dando continuidade à vida, a passar características hereditárias de pai para filho. Então, se não fosse possível
essa replicação do DNA que acontece no sentido 5', 3', não seria possível, não teria sentido a vida, não teria essa continuidade da vida, tá ok? Então, deu para entender o que essa tirinha quer nos dizer? Então, olha aqui, para ficar mais claro. Olha aqui esse desenho que eu trouxe, uma molécula de DNA aberta. Então, aqui, ó, eu tenho as duas fitas dela. Então, olha lá, o grupo fosfato aqui em vermelho. Depois, em azul, eu tenho o meu açúcar pentose, desoxirribose e a minha base nitrogenada. Aqui, no caso, ó, adenina, se ligando a timina, citosina, a guanina, guanina, citosina e timina, adenina. Repara que a minha primeira fita aqui de DNA, primeira fita da minha dupla hélice, sentido 5', 3'. A outra fita é antiparalela. O que significa? A outra fita vai estar no sentido 3', 5'. Então, repare que uma extremidade da fita desse de DNA, a hidroxila, que é o grupo OH, do carbono 5 da minha primeira pentose está livre. E a hidroxila do carbono 3 da última pentose também está livre. Na fita complementar é o contrário. Então, olha aqui, repetindo, ó. Aqui o meu primeiro, na minha extremidade aqui do DNA, repara que a hidroxila aqui, ó, do carbono 5 tá livre da minha pentose, do meu açúcar pentose. E a hidroxila aqui no final, ó, a hidroxila aqui no carbono 3 da minha pentose também tá livre. Para fazer as ligações com os nucleotídeos seguintes. Na fita antiparalela é o contrário. Repara aqui, ó, a ponta dela, o grupo hidroxila OH tá livre na extremidade 3'. E aqui na extremidade 5', aqui o meu carbono 5 da minha pentose que tá livre. Para fazer essa ligação fosfolipídica. Durante a duplicação do DNA, vocês lembram lá da aula de mitose e de meiose, que é uma aula de divisão celular, que é graças a esses processos que as células conseguem se dividir e, no caso da meiose, passar as características que são hereditárias, célula mãe para filha? Antes da célula se dividir, tem um período que a gente chama de intérfase. Se não lembra, volta lá na aula. Tá? Essa é uma disciplina, assim, é um conteúdo que às vezes gera muita dúvida nos alunos. Então, volta, gente, cria o hábito de assistir a aula, de ter um caderninho do lado, de fazer anotação, de fazer resumo. Cria esse hábito de estudo, que é importante. Só ouvir, muitas vezes a gente não aprende o suficiente. Então, faça um esquema, faça o resumo, sublinhe de amarelo, me pergunta, tira dúvidas, explorem mesmo, pode sugar de mim as dúvidas que vocês tiverem. Então, esse período antes da divisão dessa molécula de DNA, a gente chama de intérfase, que é o período que a célula não está se dividindo. E é nesse período que a molécula de DNA ela vai se duplicar. Gente, é óbvio, se a minha célula vai se dividir e eu vou formar células filhas, essa molécula de DNA ela tem que se duplicar para um pedacinho dela ir para uma célula filha e outro pedacinho ir para outra. Vocês concordam? E assim passar as características que são herdáveis. E nesse sentido, durante essa duplicação da molécula de DNA, a gente precisa de uma enzima que é a DNA polimerase. É essa enzima que vai auxiliar na síntese dessas fitas de DNA, no sentido 5', 3', produzindo fitas complementares, tá? Toda a nossa maquinaria, da nossa célula, dos processos metabólicos e enzimáticos estão relacionados à produção, à síntese de DNA. E essa síntese, ou seja, essa produção de DNA, de novas moléculas, elas necessariamente obedecem esse sentido 5', 3'. Tá, joia? Como que o ser vivo, então,
passa o DNA para os seus filhos. Como que isso acontece, essa mágica? Para isso acontecer, como eu disse, é necessário que essa molécula de DNA se duplique. A gente também chama de replicação da molécula de DNA. O que que isso significa, replicar? É a capacidade que a molécula de DNA tem de fazer cópias dela mesma. Isso que é replicação da molécula de DNA. Olha só, essa replicação, a gente diz que ela também é semi-conservativa. O que é conservativa? Vai conservar alguma coisa de origem, tá? Então, ela é semi-conservativa. Olha só, eu tenho aqui a minha molécula, aqui em verde, acompanha comigo. A minha fita de DNA mãe. Dupla hélice, olha lá, as duas fitas ligadas aqui por pontos de hidrogênio, as bases nitrogenadas ligadas. Sentido 5' 3' e a fita antiparalela 3' 5'. Essa molécula vai se abrir, vai se romper para começar a se duplicar, se replicar. Repara aqui, ó, que para o lado esquerdo vai se formar um filamento novo em rosa, né, que é essa nova molécula de DNA, e aqui do lado direito também forma um filamento rosa. Reparem que essas novas moléculas de DNA, elas conservam, elas mantêm uma das fitas de origem. Olha aqui, essa primeira molécula formada, ela mantém a fita verde, que é da molécula original, e essa outra molécula formada também mantém uma fita verde, que é da molécula original. Então, por isso que ela é semiconservativa, que as novas moléculas recém-formadas, elas vão continuar com uma fita do DNA matriz, vamos dizer assim. Elas conservam uma fita desse DNA matriz. Porque justamente essa fita que conserva vai servir como um molde para a construção da nova fita. Lembra que eu falei que o DNA, ele tem a receita para a construção, por exemplo, de proteínas? Ele é o chefão, é ele que tem a receita. Essa receita, ó, seria como se fosse esse molde para a construção dessa nova fita. Joia? Essa replicação dessa molécula de DNA, aqui de uma forma bem geral e bem simplista, olha aqui nesse início eu tenho as fitas mães, aqui em azul e vermelho. Então, essas fitas mães que vão dar origem às novas moléculas de DNA. Tá joia? Aqui, ó, essas fitas, para elas serem replicadas, para elas produzirem novos DNAs filhos, ela precisa ser rompida, ela precisa ser aberta através de uma enzima que nós vamos ver que abre essa fita de DNA, formando aqui o que a gente chama de forquilha de replicação. Então, ó, aqui, ó, acompanha comigo. Eu tenho uma fita molde de DNA e aqui embaixo vai se formando então a nova fita de DNA, que é com base na fita molde. Repare que eu tenho aqui então a formação de uma fita líder. Essa molécula, essa nova fita começa a ser lida sempre no sentido 5', 3'. Ela é fita líder porque essa produção é contínua, tá joia? E aqui, ó, na fita de baixo, a gente tem também a fita molde, a fita mãe, que aqui está representado pela cor vermelha. E também vai ser formada aqui, com base nesse molde, uma nova fita de DNA, que também é lida no sentido 5', 3'. Só que reparem que essa nova fita formada, ela não é contínua. Ela vai sendo formada aos poucos, de forma fragmentada. Por isso ela é dita como fita atrasada ou fita retardada, porque o processo é um pouco mais lento e formam-se fragmentos. Ela faz uma leitura e para. Aí novamente ela começa a leitura e para. Aí vai formando-se essa nova fita fragmentada, que a gente chama de fragmentos de Okazaki. Okazaki é o japonês que descobriu esse fenômeno nessa replicação do DNA. Aí ele colocou esse nome em homenagem a ele mesmo. Tá ok?
Agora aqui de forma mais detalhada, como que acontece essa replicação da molécula de DNA? Replicação é a capacidade que essa molécula tem de fazer cópias dela mesma. Então, olha só, eu tenho aqui a minha molécula, ó, normal, fechadinha. Aí ela quer se replicar, ela quer fazer cópias dela mesma, tá ok? Como que vai acontecer isso? A primeira coisa que tem que fazer, imagina que eu tenho minha molécula de DNA, ela não é ligada por pontes de hidrogênio, por bases nitrogenadas. Eu preciso romper essas ligações, eu preciso abrir essa minha molécula de DNA para começar esse processo de replicação. Para isso, eu vou ter a ajuda de uma enzima que se chama helicase. Essa enzima helicase que vai vir como um trator, quebrando as pontes de hidrogênio formadas por essas bases nitrogenadas. Então tá lá, timina, adenina, ela vai passando e vai quebrando. Citosina, guanina, ela vai quebrando e consegue abrir a minha molécula de DNA para começar o processo de replicação. Em seguida, gente, vai entrar uma outra enzima que a gente chama de primase. Tudo que termina com ase é enzima. Essa primase, ela vai ser fragmentos de RNA que vão formar o que a gente chama de primer. O que esses primers, o que essa primase vai fazer? Essa primase é uma enzima que vai formar os primers. Os primers, eles são pontos de iniciação. Vão se ligar ali no início de onde foi feita essa quebra da molécula de DNA, eles vão se encaixar, esses primers, que são fragmentos de RNA, e eles é como se fosse um sinalizador. É como se esses primers falassem assim, opa, agora tá ok, podemos começar então o processo de replicação da molécula de DNA. Então, são pontos de iniciação. A partir do momento que essas enzimas primases produzem esses primers que se encaixam ali no iniciozinho de onde vai ser replicado, entra em cena a DNA polimerase. Repara aqui, ó, que a DNA polimerase é essa enzima aqui, ó, que vai se encaixar na molécula de DNA e, de fato, vai começar a montar as novas fitas. Sempre vai montar essas fitas no sentido que 5 linhas, 3 linhas. Se você ainda não entendeu o que significa esse sentido 5 linhas, 3 linhas, volta lá no início da aula, tá ok? Então, essa DNA polimerase é como se ela viesse encaixando os tijolinhos, e esses tijolinhos são as bases nitrogenadas. Repare que essa DNA polimerase, ela só entra em ação depois que a primase, ela fez os primers, que são os pontos de iniciação. Aí essa DNA polimerase vem encaixando esses tijolinhos, que são as bases nitrogenadas. Aí ela encaixa adenina com timina, citosina com guanina, guanina com citosina. Lembrando sempre que é só esse tipo de interação das bases que tem. Então, isso aqui, ó, essas coresinhas aqui, é como se fossem as bases nitrogenadas. Citosina, guanina, timina, adenina, adenina, timina. Então, ela vai montando essa nova fita. Bom, aqui, ó, o meu DNA abriu, certo? Com a ajuda da helicase. Aí começa-se, então, olha aqui, eu tenho uma DNA polimerase aqui em cima e uma DNA polimerase aqui embaixo. Ela vai encaixando essas novas bases nitrogenadas. Aqui eu vou formar uma cadeia líder. Repare que eu tenho uma fita de DNA molde, onde as informações estão sendo lidas, e aqui formando uma segunda fita, que é a fita nova, sempre no sentido 5 linha, 3 linha. E aqui em cima, eu tenho a formação da minha cadeia atrasada, retardada. Lembra que eu expliquei? Porque essa formação da nova fita vai ser sendo feita por etapas, de forma mais retardatária. E com isso formam-se fragmentos de Okazaki. Então, essa nova fita retardada, eu vou ter uma primase, essa enzima primase que forma os primers. Aí a DNA polimerase vem, encaixa, faz a leitura de um fragmento.
terminou. Deu um fragmento de Okazaki. Vem outra enzima primase, faz outro primer e no final faz a leitura, terminou. Outro fragmento. Aí vem outra enzima primase, faz os primers, leitura de outro pedaço da fita e assim vai. Por isso que ela é cheia de fragmentos. No final, vocês concordam que eu vou ter aí as novas fitas formadas? Elas são semi-conservativas, porque elas mantêm uma fita que veio da molécula de DNA mãe e a nova fita. Repare que nessa cadeia atrasada aqui, nessa cadeia retardada, eu tenho vários primers no final. Esse primer é fragmento de RNA. Então, tem uma enzima que vem e retira esses fragmentos de RNA. Afinal de contas, eu estou formando a molécula de DNA. Então, tem uma enzima que vem e retira esses fragmentos de RNA. Tá ok? E, por fim, uma última enzima que é a enzima ligase, que liga novamente as duas fitas de DNA. Então, esse processo é contínuo. Eu estou aqui conversando com vocês estão me ouvindo e os nossos DNAs, nosso material genético, está fazendo isso o tempo todo. Ele está se replicando o tempo todo. Olha só que interessante que é complexo, mas depois que a gente entende, olha que fantástico que é essa questão de replicação da molécula de DNA. Tá ok? Então, são esses os passos. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe 3 exercícios para nós fazermos juntas, tá? Então, vamos lá. No esquema abaixo, sobre a estrutura de uma molécula de DNA, os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então, aqui eu tenho um esqueminha de uma molécula de DNA, nosso material genético. Lembra que o DNA ele é formado por várias estruturas de nucleotídeo, tá ok? São polinucleotídeos. O monômero desse polinucleotídeo é o monômero, é como se fosse a menor unidade, é o nucleotídeo. Então, aqui está representando esse nucleotídeo. Lembra que eu disse? Nucleotídeos são formados por grupamento fosfato, em seguida vem um açúcar pentose, se for DNA é desoxirribose e se for RNA é uma ribose. E, por fim, uma base nitrogenada, que é o que diferencia um nucleotídeo de outro. Portanto, se a gente for ver aqui nesse desenho, o número 1 vai ser o fosfato, o segundo, número 2, é o nosso açúcar pentose, como é um DNA, é desoxirribose, e o número 3 é a base nitrogenada. Se é DNA, essa base pode ser uma citosina, uma guanina, uma timina ou uma adenina. Tá ok? Exercício número 2. Testes genéticos. A ciência se antecipa à doença. Com o avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de cromossomos do núcleo da célula, projeto Genoma, iniciado no ano de 90 nos Estados Unidos, já é possível detectar por meio de exames de DNA, ácido desoxirribonucleico, a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças. Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento da sequência de bases do DNA. O esquema abaixo, que representa o pareamento típico de bases encontradas em moléculas de DNA, é. Então, aqui está falando que através desse sequenciamento genético de DNA, que a gente consegue diagnosticar doenças. Por exemplo, o vírus, coronavírus. Eu acho que eu já tinha comentado com vocês que um grupo de pesquisadoras mulheres brasileiras, elas fizeram o sequenciamento genético do vírus, né? Que isso vai facilitar muito para a criação aí, desenvolvimento de uma vacina. O que seria esse sequenciamento genético? Elas pegaram o material genético desse vírus e sequenciaram todas as bases nitrogenadas que formam esse vírus. Tá? Isso que seria o sequenciamento genético. Bom, então aqui está o sequenciamento genético de DNA. O que a gente tem que saber para responder essa questão? Primeiro, DNA não tem uracila. Uracila é base nitrogenada de RNA. Então, se algum aqui tiver uracila, olha só, nenhum tem. Já daria para descartar.
Uma segunda coisa que temos que saber, que timina só se liga à adenina. Obviamente, a adenina só se liga à timina. Citosina só se liga à guanina e guanina só se liga à citosina. Tá joia? Então, olha só aqui. Aqui a gente tem já a resposta A. Vamos achar o erro da resposta B? Já achei vários, ó. Citosina ligada a citosina. Adenina ligada a adenina. Citosina se liga a quem? A guanina. Adenina se liga a quem? A timina. Então, ó, já tá tudo errado aqui já, ó. Guanina com guanina, não. Guanina se liga a citosina, então não é essa. Olha aqui a letra C, adenina ligada à guanina. Adenina se liga a quem? A timina. Lembra do Agnaldo Timóteo? Que eu falei para vocês decorarem? Então, ó, já tá errado. Citosina, a timina. Citosina se liga a quem? A guanina. Lembra da Gal Costa? Beleza. Então, já tá errado. Letra D, timina ligando a guanina. Timina liga a quem? A adenina. Olha lá, ó, adenina, a citosina. A adenina se liga a quem? A timina. Então, já está tudo errado. Então, se vocês analisarem a letra A sim está correta. Lá, ó. Citosina ligada à guanina. 3 pontos de hidrogênio. Ok. Adenina ligada à timina. 2 pontos de hidrogênio. Ok. Adenina, timina. 2 pontos. Citosina, guanina. 3 pontos. Timina, adenina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Adenina, timina. Tá tudo ok, tanto as pontes de hidrogênio quanto os pares de base nitrogenada. Então, portanto, a nossa resposta é a letra A. E aqui, para fechar os nossos exercícios, um estudo da molécula de DNA verificou que tem 38% da base do tipo adenina. Quais as quantidades, respectivamente, ou seja, na ordem, de guanina, citosina e timina? Para eu responder essa questão, vocês têm que saber que a adenina se liga a timina e que guanina se liga a citosina. E esses pares de bases sempre vão estar na mesma quantidade. O que isso significa? Que eu tenho a mesma quantidade de adenina e timina. Eu tenho a mesma quantidade de guanina e citosina. O que o meu exercício me disse? Que eu tenho 38% de adenina. O que eu posso concluir, então? Um minutinho para vocês pensarem. Se eu tenho 38% de adenina, eu vou ter a mesma quantidade de timina, não é isso? Então, eu vou ter também 38% de timina. Tá joia? Então, ó, eu já sei a minha quantidade de adenina e já sei a minha quantidade de timina. Eu tenho 38% de adenina e 38% de timina. Essa porcentagem total tem que ser 100%. Tem que fechar em 100%. Então, se eu pegar 38% da timina, que eu achei, mais 38% da adenina, que eu também já sei, 38 mais 38, até onde eu saiba, se eu não esqueci matemática, dá 76. O total não é 100%? Então, se eu pegar o meu total, que é 100%, olha lá, e tirar 76%, que é o que eu já tenho de adenina e timina, me restam 24%. Então, 24% que me restam. Ainda falta saber quanto eu tenho de guanina e quanto eu tenho de citosina. A quantidade das duas não tem que ser iguais? Sim. Então, se me restam 24%, eu vou ter que dividir isso para guanina e citosina. 24 por 2. Então, eu vou ter 12% de guanina e 12% de citosina. Então, se eu pegar e somar, ó, 12% de citosina, 12% de guanina, 38% de timina e 38% de adenina, eu tenho total de 100%. Simples, fácil, não é? Não entendeu? Assista de novo ou pode me perguntar. É óbvio que esse exercício vai cair na prova, com quantidade diferente. Mas é muito simples. Para resolver, é só vocês saberem que essas bases, as pareadas, têm que estar na mesma quantidade. Tá joia? Bom, então a nossa aula de hoje foi isso.
Bom descanso, bons estudos e até amanhã.